Olá, boa noite. Meu nome é Matheus Oliveira e eu vou falar um pouco sobre a luz e as plantas. A luz é de suma importância para todos os seres vivos, pois estão ligados indiretamente ou diretamente com todos nós. Desde muito tempo atrás, na nossa vida acadêmica, a gente aprende, se não me engano, na física, que a energia ela nunca se destrói ou se cria, ela se converte, ela muda. Ou seja, a energia que vem para a gente, indiretamente, depende do sol. Por exemplo, quando a gente come uma planta, a planta para crescer depende do sol. Ou seja, quando a gente come, por exemplo, uma carne de vaca, a vaca depende da planta que depende do sol. Do sol não, da luz. Porque tem como você substituir. Ou seja, a luz está diretamente ligada com todos os seres vivos no mundo, inclusive na planta. Na planta é de suma importância o sol. Para a sobrevivência da maioria das plantas é necessário que haja luz, pois será através das ondas de luz que a planta se retirará energia para suas necessidades fisiológicas. Nesse retirar energia, eu quero dizer que a planta vai usar das ondas de luz para poder assimilar compostos orgânicos ou não, compostos inorgânicos, quer dizer, e transformar em compostos orgânicos. E o nome desse processo que a gente vai ver se chama fotossíntese, como nós vamos ver nesse próximo slide. O nome desse processo é fotossíntese, onde a planta usa da luz do sol ou qualquer outro emissor de foto, de gás carbônico e de água para produzir açúcares e gás oxigênio. Eu vou falar sobre as principais estruturas que a planta precisa, quais são as principais estruturas da planta para que ocorra todo esse processo de fotossíntese. A primeira delas é a raiz. É de lá que a planta vai tirar toda a água e nutrientes para poder levar para o limbo foliar, onde vai para o limbo foliar, onde vai ocorrer a fotossíntese. O caule se localiza no xilema, é onde que faz o transporte, digamos, da seiva bruta. Meu professor de morfologia no primeiro período da graduação não gostava que chamava desse nome. Mas em muitas literaturas chamam de seiva bruta. A seiva bruta vai pro limbo foliar, vai ser transportado pelo xilema até no limbo foliar. E lá no limbo foliar que a gente vai ver agora, que no caso são as folhas, é onde acontece todo o processo de fotossíntese. O processo de fotossíntese por alto ele capta a luz solar, transforma em energia química que produz compostos orgânicos a partir da água e do dióxido de carbono. E no final desse processo, o que é liberado é oxigênio. Como ocorre? A fotossíntese ocorre nos cloroplastos, que são organelas presentes nas células dos organismos, eucariontes fotossintetizantes. Essas organelas armazenam pigmentos fotossintetizantes, que são responsáveis pela absorção de luz. Existem diversos tipos de pigmentos fotossintetizantes, como as clorofilas e os carotenoides. Nessa foto aí você pode observar dentro da célula existe dos cloroplastos, existe a clorofila. A clorofila é o pigmento que dá a cor verde nas folhas. E aqui você pode observar que é o que tem mais, é o que está em maior concentração dentro do cloroplasto, a clorofila. No meu primeiro período na graduação, no laboratório, a gente fez até um teste onde a gente pegava uma planta, eu não me lembro qual é a espécie agora,
e a gente faz um corte, se eu não me engano, transversal e botava no microscópio. Aí quando a luz do microscópio batia nos pigmentos de clorofila, eles ficavam mexendo muito rápido. Isso é uma coisa interessante. A fotossíntese é dividida em duas etapas. A etapa luminosa, ou chamada fotoquímica, e a etapa de fixação de carbono. Na etapa luminosa, ocorre que o cloroplasto vai fazer a captação da luminosidade e vai fazer a transformação e vai realizar a transformação em energia química, onde será produzido dois tipos de molécula. Aqui, ó, nesse slide. Vai ser produzido dois tipos de molécula, a ATP e a NADPH. São as moléculas que são produzidas através da fase luminosa. Na fase de fixação de carbono, ocorre no estômago, é uma fase que ocorre no estômago do cloroplasto, onde se inicia o processo de fixação de carbono em um composto orgânico. Nessa etapa são utilizadas as moléculas de ATP e NADPH, que são produzidas na fase luminosa. Para a produção de produzida na fase luminosa, porque vai ser aí que vai como se diz? É aí que vai ocorrer a produção dos açúcares e do oxigênio. Esse ciclo todo da parte da fixação de carbono é chamada de ciclo de Calvin. Aí, depois que foi feito foi realizado essa simulação das células inorgânicas, que é a água e alguns nutrientes, e foi transformado nessas células orgânicas que são os açúcares. Pode ser a certa parte a maior parte do carbono fixado é convertido em sacarose, né? E outro em amido. Os açúcares vão para as outras necessidades fisiológicas da planta, e o amido pode ser, como se diz, pode ser armazenado na raiz da planta para que seja usado em algum outro tipo de... Pode ser usado posteriormente caso a planta necessite. Basicamente, a equação da fotossíntese é a junção do CO2 mais o H2O, que é a água que sobe da raiz, e o CO2, que a planta capta no ar, mais a energia da fotoluminosidade, que juntando nessa solução química vai liberar açúcar e oxigênio. Só que um porém. Por isso que a fotossíntese é tão importante. Ela é uma de um dos processos naturais que faz a manutenção do nosso ar, do nosso ambiente, da nossa atmosfera. Olha como é. A poluição que a gente realiza nos atos diários, digamos assim, de andar de carro, é o gás carbônico. E isso é um gás, como se diz, é um gás prejudicial para nós, não só para nós seres humanos, mas para todo o planeta, que causa o efeito estufa, entre outros problemas. Aí ela capta o gás carbônico, faz todo o processo e libera o oxigênio, que é o gás que a gente respiramos. A fotossíntese é essencial para a vida na Terra da maneira que encontramos hoje, pois por meio da fotossíntese é o que o oxigênio existente no planeta é produzido. Além disso, a fotossíntese também é responsável pela produção de energia praticamente para todos os seres vivos. Assim, os organismos fotossintetizantes são a base da cadeia alimentar tanto terrestre quanto aquática. Foi o que eu te falei, ela está totalmente integrada no
no nosso meio social, não, na nossa vida, literalmente. E agora eu trouxe uma curiosidade para nós. Eu te pergunto: quem é o pulmão do mundo? A maior reserva natural de vegetação do mundo, que é a floresta amazônica, ou as algas? Eu deixo essa pergunta. Saiu um artigo científico que antes do artigo científico todo mundo achava que a Amazônia é o pulmão do mundo. É lá que produz todo o oxigênio do planeta. Lá que faz a manutenção do oxigênio do planeta. Mas há controvérsia. Saiu um artigo que mostra que a alga que produz mais de 54% do todo o oxigênio do planeta. O problema é que a Amazônia sim produz oxigênio, mas o que ela produz acaba sendo consumido por ela mesma. Ou seja, é tipo um falso pulmão, as algas que carregam esse peso nas costas. Essa foi uma curiosidadezinha que eu vim deixar pra gente. E agradeço a atenção de todos que assistiram esse vídeo. Muito obrigado e uma boa noite.